Agora sim, bom dia mais uma vez. Fico muito feliz aqui de participar desse debate nessa manhã tão relevante, com discussões qualificadas, para a gente conseguir avançar nas discussões sobre as relações público-privadas. Eu tenho a incumbência aqui da gente dar seguimento a essa segunda mesa, que vai discutir sobre recursos privados para o combate à fome e a regulação de conflitos de interesse. A gente vai ter 5 participantes aqui na mesa, 3 estão aqui presencialmente, 2 estão online. E já chamo vocês aqui para compor o debate. Antes, quero fazer aqui 2 breves celebrações para deixar registrado aqui no evento. Uma é a formalização, né, dessa parceria que a gente vem desenvolvendo entre a USP e o MDS, junto com o Ibirapitanga, para conseguir contribuir com pesquisas e reflexões sobre o tema das relações público-privadas no CISAM. E celebrar que a gente, inclusive, firmou um protocolo de intenções entre o MDS e a USP, que formalizou, né, de fato, esse nosso compromisso de desenvolver pesquisas que apoiem e promovam o avanço das políticas públicas do campo da segurança alimentar no Brasil. Então, a gente ficou muito feliz, apesar das demoras e dos tempos da academia não serem tão rápidos necessários quanto da política pública. A gente achou que era relevante, ainda assim, firmar essa parceria de forma formal, através desse protocolo de intenções. Então, queria só registrar que foi um produto importante, né, do nosso trabalho e que a gente fica feliz em poder promover e apoiar. E a segunda celebração tem mais a ver com notícias internacionais da semana, que ontem, na Assembleia Mundial de Saúde da OMS, foi aprovada uma regulação sobre o marketing digital de produtos substitutos do leite materno. Foi assim uma grande conquista, foram anos de trabalho da sociedade civil, o governo brasileiro apoiou muito também, e que se reflete aí numa orientação internacional que caminha aí para olhar esses contornos do quanto essas interferências, né, essas ações do setor privado influenciam na saúde, né, os determinantes comerciais da saúde são reconhecidos aí como uma grande preocupação da OMS, e essa aprovação na Assembleia Mundial da Saúde representa aí mais um passo para o avanço desse debate no nível internacional. Então, como foi ontem, eu quis aproveitar aqui para deixar registrado. Então, sem mais, é, ops, sem mais, queria então agora convidar aqui os participantes da nossa mesa. Queria chamar aqui presencialmente a Raquel Pimenta, que é a professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, co-coordenadora do Núcleo de Direito e Economia Política, o NUDEP, na mesma instituição. Dirige o consórcio de pesquisa interdisciplinar Politics and Wealth Reproduction, POWER. A Raquel é doutora e mestre em Direito Econômico na Faculdade de Direito da USP e integrante do Grupo de Pesquisa em Direito e Políticas Públicas, o DPP, e tem uma agenda de pesquisa voltada às áreas de Direito, Economia Política, Integridade, Políticas Públicas e Regulação. Obrigada, Raquel. Em segundo, chamo aqui a Marina Andrade, nossa pesquisadora aqui do grupo também, que é aluna de doutorado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UNB. Possui mestrado em Ciência Política pela UNB e graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Faz parte do GDPP e do Grupo de Pesquisa sobre Instituições e Políticas Públicas. Atua como pesquisadora nesse projeto, Regulação dos Sistemas Alimentares no Brasil. E atuou como consultora em projeto social para o Banco Mundial e como pesquisadora no Centro de Cooperação Internacional e Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, CIRAD. Tem interesse de pesquisa nas áreas de desenvolvimento sustentável, políticas públicas, segurança alimentar e nutricional na América Latina e análise histórico-comparada. E, por último, aqui presencialmente, a gente também tem a presença do Márcio Almeida de Amaral, que é auditor da Controladoria Regional da União do Estado de São Paulo, CGU. O Márcio é mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro,
participante do Minerva Program na George Washington University, em Washington. É especialista em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, graduado em Direito e Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi professor do curso de pós-graduação em Controle, Detecção e Repressão a Desvios de Recursos Públicos na Universidade Federal de Lavras e Escola de Administração Fazendária. Muito obrigada, Márcia, pela presença. E, para finalizar, a gente também vai ter a participação de 2 convidados que vão participar online. É o professor Jeff Collin, que é professor de Política de Saúde Global na Universidade de Edimburgo, na Escócia. É cientista político de formação, trabalhou anteriormente na Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres e tem uma pesquisa concentrada em política de saúde global, ferramentas políticas na governança de saúde global, controle do tabaco e outros produtos não saudáveis, impactos na saúde da mobilidade populacional e liberalização do comércio. E, por último, a Kelly Alves, que é nutricionista, especialista em saúde da família, mestre em alimentação, nutrição e saúde e doutora em saúde coletiva. É coordenadora, desempenha a função de coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde atualmente e já desenvolveu práticas profissionais em áreas como atenção básica, estratégia de saúde da família, formação de profissionais para o SUS, gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no âmbito federal e advocacy por políticas públicas para a promoção da alimentação adequada e saudável. A Kelly também desenvolveu pesquisas acadêmicas dedicadas a estudos sobre trajetória de políticas, programas e ações relacionadas à alimentação e nutrição e saúde, buscando compreender os contextos de seus avanços e desafios. Então, temos aí um grupo ilustre para discutir sobre o tema. E, então, eu vou seguir aqui a ordem das apresentações. Passo a palavra primeiro para a Raquel. Vocês vão ajudar, vocês vão ter 15 minutos para cada fala. A gente vai ter a Samara avisando sobre o tempo e que vai compartilhar os slides também. É isso? Quem que vai compartilhar? Já está combinado? Samara. Obrigada, Raquel. Bem, bom dia a todos e todos. Queria começar agradecendo muito o convite do GDPP e do NUPENS para estar aqui no seminário. Agradecer em especial ao professor Diogo, faz 7 anos que eu estava aí, defendendo meu doutorado nessa sala com o professor Diogo, foi momentos, né? Revivals aqui. Agora numa posição um pouco mais fácil, só para falar de conflito de interesse. Queria agradecer muito à professora Ana, porque não a conhecia e tem sido uma alegria enorme participar desse projeto e dividir algumas das impressões com ela, e também Mariana, Débora e Helena, que é a nossa equipe que tem sido tão interessante. Bom, hoje, como a Mariana já adiantou, eu pensei em centrar essa apresentação em conversar com vocês sobre uma parte desse projeto maior de investimento social privado e combate à fome, especificamente falando sobre limites e possibilidades de políticas de integridade. Então, aquela parte que a Mari deixou sobre o desencaixe, é sobre isso que eu quero tratar hoje com vocês. Bom, primeiro, vou começar aqui com uma rápida provocação. Quem já me ouviu falar, talvez já tenha ouvido eu falar isso, que é, afinal, por que importa falar em integridade em políticas alimentares ou integridade em geral, né? Tem um texto muito famoso nesse campo de integridade e combate à corrupção que se chama Qual é o contrário da corrupção? Corrupção aqui não numa abordagem policialesca, mas no sentido de abusos para fins privados, né? Então, qual seria o contrário da corrupção ou da influência indevida ou de qualquer outra dessas práticas? Essa pergunta é, o que a gente quer atingir com um arcabouço crescente preocupado com integridade, compliance e etc. Bom, a perspectiva que eu queria adotar aqui desde logo é que integridade é um instrumento, um meio para o qual as políticas públicas atinjam seus fins com imparcialidade, adequação e eficiência, e não
à toa, integridade e transparência estão lá no decreto 9.203 como um princípio de governança pública, ou seja, são instrumentos para ajudarem, pilares de sustentação para a governança pública se desenvolver, especialmente quando a gente diz que as políticas públicas, não só no setor alimentar, como em todos os outros, posso dizer, são cada vez mais compartilhadas com os entes privados do ponto de vista de suas tarefas, em formulações e execuções. Portanto, esse arcabouço de integridade, transparência e ferramentas em geral de governança pública se torna cada vez mais importante. Como a Mariana já adiantou, o que eu que não sou do campo de sistemas alimentares, a primeira, quando elas me chamaram, aqui, Ana, a Mariana me chamaram para participar desse projeto, algo que me chamou bastante a atenção é como o setor trata de conflitos de interesse, o que ele chama de conflito de interesse e o que a nossa regulação trata por conflito de interesse. E menos porque é uma definição conceitual, ou menos ainda porque o campo teria qualquer obrigação de adotar qualquer outra, imagina, qualquer outra definição, mas é porque a partir desse desencaixe conceitual ou dessa relação entre o que o campo diz que é um problema e o que a legislação diz que é um problema, a gente pode pensar em possibilidades mais amplas de construção da integridade. Então, o que o campo, aqui eu estou dizendo campo o tempo todo, mas a gente está falando de organizações internacionais, a revisão da literatura e também as organizações da sociedade civil dizem que é conflito de interesse. Bem, muitas coisas, eu não vou passar por todas. A gente tem, no nosso trabalho, a gente tenta passar por todas as principais definições, incluindo algumas que já foram mencionadas na mesa anterior, mas eu queria chamar atenção para essa definição aqui, que é uma definição da OPAS, que divide conflito de interesse entre conflitos reais, de interesses velados, em especial, com benefícios monetários ou materiais, conflitos potenciais, em que esse interesse velado influencia a partir de benefícios não monetários ou não materiais, e, em especial, essa última parte, conflitos baseados em resultados, em que interesses velados influenciam a elaboração e implementação de políticas públicas com uma incompatibilidade com o interesse público demonstrável, né? Aqui do lado vocês veem uma imagem de uma ferramenta que a OPAS desenvolveu, de um toolkit, uma triagem para falar sobre conflitos de interesse especificamente em políticas públicas, mas eu queria que vocês guardassem um minuto aqui essa definição de conflitos de interesses entre reais, potenciais e baseados em políticas. Aqui, para pegar outras definições que também aparecem no campo, mostro essa da COSAN em relação ao PNAE, que vai falar do conflito entre interesses primários e secundários, e também a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai falar sobre considerações ou motivações que podem levar uma certa pessoa ou organização a tomar decisões contrárias ao interesse público e, especificamente, às diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional previstas na Lausanne e no decreto tal e qual. Bom, certo. Claro, claro. Peço desculpas para as tradutoras. Também a gente tem outros referenciais que eu não vou tratar aqui, mas já queria dizer que outras definições também surgem. Mas para vocês verem um pouco o que há de comum ou para onde essas definições apontam, ela se define como uma dualidade de interesses. Estou passando os slides e não estou falando, Samara. Obrigada. Gente, maravilhoso contar com pessoas, né? Bom, então se caracteriza por uma dualidade de interesses. Mas vejam que, em geral, ela é uma dualidade muito ampla. É uma entre interesses primários e interesses secundários. Todas essas definições reconhecem um interesse principal, que é vinculado ao bem-estar público, à missão institucional, ao dever profissional,
E o interesse secundário, que pode ser uma vantagem privada ou uma vantagem institucional, ou uma vantagem material que pode interferir nesse interesse principal. O que essa definição diz para a gente? Que tem o campo de preocupações é bastante alargado, né? O que a gente quer atingir com a preservação do interesse primário é realmente bastante alargada. A segunda é um risco amplo de influência indevida, né? Então, as definições falam de conjunto de condições, situações e ações, vantagens institucionais baseadas em políticas, ou seja, os instrumentos pelos quais a influência pode ser feita também são extremamente ampliados. E, por fim, essa abrangência para além do aspecto financeiro, né? Então, que no nosso imaginário costuma. A ideia é, além do aspecto financeiro, não é que a influência indevida não gera um benefício material para aquele que a faz, mas que não necessariamente tem uma troca financeira envolvida nessa influência, né? Bom, como a nossa lei 12.813 de 2013, que é o nosso maior paradigma sobre regras de conflito de interesse no Brasil, né? Certamente o Dr. Márcio vai falar um pouco mais, como ela enxerga conflitos de interesse, né? Então, a definição diz, é uma situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. O que isso quer dizer? A gente tem uma dicotomia baseada em interesse público e privado, que é diferente de interesse primário e secundário. Ela é centrada na função pública e não necessariamente nos resultados da política pública. Isso tem uma consequência importante, porque essa lei se endereça a um indivíduo específico, ela se endereça ao servidor. Então, ao servidor, não só ao servidor, mas aquele que está investido de cargo público, né? E ela também abrange aspectos que não são financeiros, o que é uma abertura muito bem-vinda. Então, qual é esse desencaixe, portanto? É que enquanto o campo está preocupado com riscos sistêmicos, a gente tem uma lei que se baseia em indivíduos, em monitorar conflitos individuais, especificamente daqueles que ocupam cargos públicos. O desenho da nossa lei, ele é muito bem-vindo na medida em que ele tem funções preventivas e repressivas, ou seja, existe uma série de mecanismos de prevenção a conflitos de interesse para esses indivíduos e também consequências a eles dadas, mas ela é direcionada exclusivamente ao Poder Executivo Federal em situações específicas. É uma lei que se baseia em cargos e função, então, dependendo do acesso de informações que você tem, que tem uma interpretação que vem de dois lugares diferentes, da Comissão de Ética Pública e da CGU, o que pode gerar interpretações conflitantes, em potencial, pelo menos. Hoje em dia, a gente tem muito mais informação para estudar como é que essa lei é aplicada, vale dizer que nem sempre foi o caso. E também não tem à vista nada sobre conflitos de interesse organizacionais, institucionais e assim por diante. Bom, então, o que a gente. E aqui também tem é só um outro slide rápido para dizer que esse tipo de definição mais centrada não é só no Brasil, é um pouco o jeito que a gente olha a integridade pública. Quando a gente fala de conflito de interesse no mundo, a gente está um pouco olhando para essas figuras, para as práticas a partir dos oficiais públicos, né, daqueles que ocupam cargo público. E no mundo, o que a gente tem, os indicadores da OCDE, por exemplo, mostram que leis de conflito de interesse são muito adotadas, muito mais adotadas do que leis de acesso à informação, do que leis de regulamentação do lobby, por exemplo, mas tem baixíssima implementação. Mesmo no seu foco super restritivo, são leis, pelo menos nesses países, que a implementação ainda é muito por desejar. Bem, mas se a gente tem uma lei com com um foco muito específico, né? E eu acho que não. Para onde a gente olha quando a gente vai falar de conflitos de interesse e a gente pensa nesse arcabouço jurídico institucional? Vale dizer, para um arcabouço de integridade mais amplo, do qual a gente tem obrigações estipuladas, né, por espaços
internacionais que o país participa e também pelas nossas regras internas. Coloco aqui duas, e talvez para mostrar que essas estratégias de prevenção de conflito de interesse não vão passar só pela lei de conflito de interesse, mas por estratégias de transparência e controle social, de um lado, e do outro lado, por estratégias de proibição e repressão, né? Então, aqui coloquei 2 exemplos de uma regra muito importante no Brasil, que é a Lei de Acesso à Informação, de transparência e controle social, mas que tem uma restrição muito clara aos destinatários a que ela atinge. Então, ela é muito focada às entidades privadas sem fins lucrativos, além do setor público, né? As entidades sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, ou seja, deixa de fora outros tipos de transparência de entes privados que poderiam ser importantes para o campo da alimentação, especificamente. E, do outro lado, pensando nessa uma lei que tem uma característica mais de proibições e repressões, a gente tem a lei anticorrupção, que cobre todas as pessoas jurídicas no nosso ordenamento, praticamente, né? Então, tanto em sociedades empresárias quanto organizações sem fins lucrativos, associações e assim por diante, mas que tem um foco super direcionado para lesões específicas à administração pública, né? Portanto, não necessariamente cobrem todas essas preocupações. Então, esse é um pouco o quebra-cabeças que eu queria montar aqui com vocês. Então, nos pilares do arcabouço de integridade, a gente tem funções preventivas, consultivas e repressivas, com destinatários diversos e voltados a diferentes momentos de políticas públicas, né? Então, um debate, a meu ver, um debate sobre conflito de interesse neste campo específico também vai passar por olhar esse quebra-cabeça esse panorama de uma forma mais ampla. E como a gente poderia sair de uma situação de desencaixe ou de diálogo ainda incipiente entre essas duas coisas, né? O que o campo entende como conflitos e como a nossa regulação trata integridade em geral? Bom, as entrevistas que a gente tem conduzido nesse projeto têm apontado alguns caminhos, né? Um deles, que eu não colocaria, mas eu achei muito interessante aparecer por vários interlocutores, é um pouco a definição do problema. Quais são os problemas específicos quando a gente fala de conflito de interesse? Porque, eventualmente, essas definições, elas cabem muitas coisas e a gente talvez tenha áreas e preocupações mais específicas com as quais a gente queira lidar, como a professora Ana falou, e também foi mencionado na apresentação anterior, uso de marcas, etc. e tal. Mas, além de conscientização, acho que parte do que já é falado e pode ser melhor aproveitado ou mais desenvolvido são 3 estratégias básicas de regulação. Uma de governança, pensar quais são os espaços de gestão das relações público-privadas e quem participa deles. O outro são os espaços de regulação, ou seja, quais atividades privadas são permitidas, mas de alguma forma precisam ser reguladas via as estratégias de transparência ou proibições específicas. E, por fim, como eu disse, proibição, que são linhas de condutas inaceitáveis, mas não só baseadas no agente público, mas no resultado esperado das políticas alimentares. Enfim, acho que essas são algumas ideias mais para fomentar o debate. Fico à disposição de todos. Muito obrigada, Raquel. Já passo para você, Marina. Tá bom? Obrigada. Posso segurar? Claro. Oi, bom dia, gente. Obrigada pelo convite para falar aqui sobre uma pesquisa que a gente está desenvolvendo no GDPP. Essa pesquisa, o GDPP se subdividiu, né, nesse novo ciclo, e essa pesquisa eu estou conduzindo junto com a Vitória e com a Samara. Então, a gente vai apresentar aqui um pouco dos resultados dessa pesquisa e um pouco das discussões que a gente está tentando fazer. E espero, de alguma forma, contribuir, né, com o debate que foi trazido pelas mesas e pelas pessoas que falaram antes de mim. Então, o tema, né, dessa minha fala é interesses privados e o papel da Anvisa no campo da alimentação. Pode passar, Samara, para o segundo.
Isso. Então, no último ciclo de pesquisa dentro do GDPP, a gente fez um mapeamento de mudanças de normas, né, do Estado brasileiro e da regulação da indústria de alimentos. E, neste ciclo, uma das partes que a gente olhou foram algumas decisões da Anvisa. Então, o que a Anvisa regulou de 2016 até 2022. 3 agendas foram escolhidas naquele momento, né, que envolviam sistemas alimentares, e a gente manteve essas 3 agendas. Então, essas 3 agendas envolvem agrotóxicos, gordura trans e rotulagem. Pode passar, Samara. Isso. Então, nesse momento, a gente falou, bom, a gente sabe o que a Anvisa decidiu. A gente conhece essas resoluções, mas como é que foi o processo decisório, né? Então, tentando observar o conflito, não o conflito já na decisão, mas o conflito ao longo da decisão. Como que esses atores participaram? Quem são esses atores? Então, várias outras perguntas surgiram a partir desse estudo preliminar, porque a gente está falando de regulação do setor privado, né? Propondo novas formas de regulação, mas algumas formas de regulação existem. Já. Não é toda regulação que tem que ser via agência reguladora, mas o que existe? Como que o setor privado está se comportando ali? É importante a gente saber disso, se a gente quer regular outra parte do setor privado, porque assim, eles não existem de forma separada, né? Faz parte de um mesmo campo de atores. Então, o que a gente consegue ver na regulação que já existe, o que funciona, o que não funciona, como que esses atores participam e que tipo de lições a gente consegue tirar quando a gente está falando de outros tipos de atores ou em outros âmbitos, né? Então, a nossa proposta foi realmente olhar para dentro da Anvisa, para essas 3 agendas que eu mencionei, que envolvem sistemas alimentares, né? Envolve diferentes partes da cadeia, né? E são cadeias bem polêmicas no Brasil, né? Então, assim, agrotóxicos, gordura trans e a parte de rotulagem. E a gente quis também, foi um pouco ambicioso da nossa parte, mas todos os estudos que a gente vê sobre a Anvisa, eles estão focados numa resolução, numa decisão, máximo numa agenda. A gente queria comparar as agendas, porque esses atores, né, pensando em termos de sistemas alimentares, eles estão no campo. Eles se comportam da mesma forma? O ator que está usando agrotóxico, produzindo agrotóxico, ele se comporta da mesma forma como o ator da indústria alimentícia, que produz, enfim, alimentos e está debatendo rotulagem? E não no sentido do comportamento de tipo ser o mesmo ator, mas os argumentos que ele está mobilizando são os mesmos? Né? O que a gente encontra de parecido e o que a gente encontra de diferente? Porque são atores diversos, mas no debate político, no campo político, muitas vezes são colocados do mesmo lado. Né? Então, a gente aprender esse tipo de diferença e semelhança entre as agendas, como que isso aconteceu dentro da Anvisa. Né? Então, a gente mapeou as consultas públicas, porque dentro do debate, né, de política regulatória tem a ideia de captura, ou seja, tudo vai ser esse viés do setor privado, do setor regulado, e também como que a agência vai se legitimar perante a sociedade, né, fazendo uma regulação que é só para o setor privado, mas aí vai abrir para todo mundo e aí vai ser capturada de outras formas. Então, a consulta pública surge nesse anseio social, né, de ter mais participação de outros setores da sociedade, né, no processo regulatório. Então, a gente olhou para essas consultas, né, e a gente mapeou as consultas durante 2016 e 2024. Pode passar. Isso. Então, alguns resultados iniciais foi a gente mapeou, a gente levantou 799 consultas, muitas consultas, e aí a gente começou a limpar essa base de dados muito grande que a gente tinha. Então, a gente tinha uma base bastante grande, e aí a gente foi vendo, essa aqui a gente pegou como agrotóxico, mas não tem nada a ver com agrotóxico. Então, a gente foi tirando esses falsos positivos e a gente também foi deixando apenas as consultas públicas que tinham alguma decisão atrelada para a gente poder observar o processo decisório. Né? Então, se existe alguma decisão, a gente deixa ela ali.
senão a gente tira. E a gente acabou com 29 consultas públicas, né? De 799 para 29, uau, factível. E dessas, divididas por agenda, a gente tem 19 na agenda de agrotóxicos, uma na agenda de gordura trans e 9 na agenda de rotulagem, né? E aí, quando a gente foi olhar para os argumentos, que é tipo assim, as contribuições que os atores fazem, a gente tinha um número de 62.532. E aí a gente consegue mapear geral, uma estatística descritiva de quem participa das consultas públicas nas agendas pelo perfil. Isso já é interessante no sentido de comparar, né, pelo perfil, quem que está participando dessas 3 agendas. Mas na hora de analisar profundamente esses argumentos, a gente vai ter que fazer algum tipo de recorte, né? Então esse resultado inicial a gente observa que tanto o setor que se autodenomina, né, cidadão ou consumidor, profissionais da saúde e pesquisadores, eles estão ali entre o top 3, né, nas 3 agendas. O pesquisador não está no agrotóxico, mas cidadão e profissional da saúde estão no top 3 das 3 agendas. Então, é um grupo que participa muito, né? Então, a gente já consegue mapear um pouco quem mais utiliza o mecanismo das consultas. E aí a gente olha, tá, cadê o setor regulado? O setor regulado aparece assim nos últimos 2 das 3 agendas. Então, para agrotóxicos, ele representou 1,28%, e para gordura trans, 0,67%, e para rotulagem, 0,77%. Então, assim, existe uma diferença quantitativa. Mas a gente não leu isso como eles não acreditam nas consultas. E isso também por conta dos resultados que vieram a se confirmar. Pode trocar? Tamara, isso. E aí a gente foi olhar setor regulado e conselhos, sindicatos e associações profissionais. E a gente abriu isso. Quem são? Quem? Queremos nomes, né? Então, nessas 3 agendas. A gente queria nome para ver se eles se repetiam. E a incidência, do tipo, quantas vezes eles participaram, né, nesse período analisado. E aí foi interessante, porque a gente percebeu que a maioria eram associações, né? Não eram empresas individuais que estavam participando. Tinha as empresas individuais, mas assim, sua grande maioria associações, ou seja, atores coletivos. Isso já dá um indício do tipo de participação que o setor privado faz. Então, a gente consegue entender, por exemplo, que preferencialmente eles vão se organizar em associações, e a associação tem o fardo de participar e de estar representando todas essas empresas. E também fica exposta, né? Tipo, é a opinião da associação, não é minha. Né? Então, também a gente viu que, por exemplo, nos agrotóxicos tinha organização de forças-tarefas, que tipo uma segunda modalidade de coordenação, que é quando várias empresas e associações organizam como se fosse um projeto, né, na linguagem mais administrativa, de acompanhamento de um processo decisório, via força-tarefa da indústria. Isso tudo não é só recurso financeiro, é recurso organizacional também. Isso é muito importante, né? Que os recursos não são apenas financeiros, é esse recurso de ação coletiva que o setor privado dispõe. E aí, os atores não se repetiram entre as 3 agendas, setores muito diferentes, mas esse padrão de associação se repetiu. E aí, gordura trans e rotulagem tiveram alguns atores que acabaram se repetindo, né? Pode passar. E então essa foi uma etapa, né? A gente está funilando, a pesquisa foi afunilando, vendo onde a gente conseguia chegar. E esses resultados agora que eu trago dos argumentos é um pouco assim nosso último desenvolvimento. A gente abriu as consultas, a gente retirou os argumentos que esses atores do setor privado e de associações, enfim, atores coletivos de representação, a gente colocou numa matriz e classificamos de forma indutiva esses argumentos. Classificamos uma vez, e aí passou para outra colega classificar também, verificar, para não ter viés, né? Porque quando uma pessoa, enfim, faz essa classificação sozinha, acaba vindo com toda a sua bagagem. E a gente ainda não fez um levantamento no sentido quantitativo de dizer, tanto por cento foi econômico, nem sei se vamos chegar nisso, mas que tipos de argumentos a gente encontrou, né, para cada agenda?
E aí eu separei aqui para vocês 4 modalidades de argumento que elas também se subdividem em, tipo, né? Tá bom, 5 minutos. Tenho 5 minutos, ok. Uma coisa que, na parte de um argumento mais relacionado ao econômico, né? Fala muito sobre o custo e o prazo de adaptação. Então, tá, vai regular? Quem que vai pagar para a adaptação? Tipo, então, os setores falando, olha só, vai me custar muito. E aí, no agrotóxico, eles dizem, isso aí vai encarecer o alimento, vai ter fome. Então, esse tipo de mobilização de argumentos, né? Então, vocês vão regular a gente? Bom, a gente vai repassar isso para o consumidor. E isso também se repete nas outras agendas. Então, foi algo em comum do tipo de argumento utilizado pelos atores do setor regulado. Também teve a questão, principalmente nos agrotóxicos, da ausência de alternativas. E isso é muito interessante. Tipo assim, não tem outra forma de produzir, não tem outra forma de fazer. A gente só consegue, né, tipo, vai ter pirataria, e é um pouco o que a gente discutiu com o pessoal do Observatório da Fiscal, Análise. O pessoal que está estudando. Enfim, o pessoal que está estudando a reforma tributária, no sentido de dizer que você tira um produto, vai ter o efeito de substituição, vai ter pirataria, todos esses mitos, né, que já foram comprovados que são mitos, mas continuam sendo utilizados, né, nas consultas pelo setor regulado. Também falam bastante sobre impactos para o setor, né? Bom, você vai tirar isso, e isso é algo muito que aumenta a minha produção, sabe? Isso vai ter um impacto muito grande. E o meu setor, ele é muito importante para o país. Então, assim, como assim você vai fazer isso, né? Tipo, então, esses tipos de argumento que tem essa lógica, né? Já na rotulagem, o setor regulado falou sobre melhora da informação e do consumo. Mas, ao mesmo tempo, o que é muito engraçado, porque consulta pública é um exercício de contradição. Assim, você lê, as pessoas comentam nas mesmas várias caixinhas coisas que se contradizem. Então, ao mesmo tempo que falam sobre melhora da informação e do consumo, falam que tipo, o consumidor não vai ser capaz de entender essa melhora da informação. E num movimento que o pessoal do agrotóxico também faz, de empurrar para o indivíduo, empurrar para um papel educativo, do tipo assim, não é para proibir, não é para banir, não é para ter novas regras sobre o uso de ingredientes ativos. Tem que ter manejo adequado, tem que educar os trabalhadores. Da mesma forma que na rotulagem tem que educar as pessoas para consumo. Não é uma rotulagem que vai fazer diferença, as pessoas que têm que ser educadas. Então, existe uma individualização desse processo da regulação, né? Que também é uma forma de tipo não regular, né? Tipo, você passa para o indivíduo. E também outra questão é quando o assunto é banimento nos agrotóxicos. Já estou terminando. Quando o assunto é banimento nos agrotóxicos, fala-se muito de não, mas por que então não aumenta a fiscalização? Calma aí, camarada. Até agora você falou para aumentar a educação do indivíduo, né? Mas aí, quando a questão é para parar de utilizar o ingrediente ativo, não, vamos regular mais, sabe? Então, assim, existe esse jogo argumentativo que é bastante interessante, né? E, não, por último, não. A parte da ciência aparece como essa disputa de evidências. Isso é muito interessante, né? Como as evidências são politizadas, né? Então, existe muito o argumento de questionar evidências apresentadas pela própria Anvisa, pelo que está dentro de um grupo de trabalho, foi apresentado, tudo mais, e também dizer que as evidências são insuficientes. Então, ao fazer isso, existe uma tentativa também de produção de dados por parte do setor regulado e de dizer que dado fala por si. Esse dado não é suficiente, precisamos de novos dados e não uma falta de compreensão até do próprio processo científico, assim, né, de produção de dados. E, por último, a questão de saúde, o argumento sobre saúde foi mobilizado também. Na área dos agrotóxicos, dizendo muito que é possível, sim, estabelecer doses seguras, mesmo quando as evidências dizem que não. Então, existe tipo, essa troca entre evidência e saúde, né? Ciência e saúde. Então, como estabelecer doses seguras ou não. E também, na rotulagem, tinha a questão de como a transparência
das novas rotulagens, da nova regra, e auxiliar a ter uma alimentação mais saudável. Então, reforçando essa contradição do argumento, né, de empurrar para o indivíduo, mas dizer que, sim, vai melhorar a saúde, sabe? Então, é um pouco isso que a gente encontrou até agora, e eu acho que a gente, conhecendo um pouco mais sobre esse setor regulado, ajuda também a gente a pensar novas formas de regulação, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Nada como a gente ter aí uma lei de transparência para a gente poder estudar o setor regulado e assim produzir evidências, né, para conhecer melhor essas relações. Bom, agora eu queria convidar o professor Jeff Collin, que está conosco online. Aí a gente tem que parar de compartilhar aqui, ele vai compartilhar os slides dele. Jeff, muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo. Hi, everybody. It's a real pleasure to be able to join you this afternoon in Scotland, this morning in USP. I only wish I was able to do so in person. Just give me a moment while I hopefully share the slides. Okay. I hope that's working. Yes, it's working. Okay. Yes, I think it's still uploading, but it's working. Okay, great. Thank you very much, everybody. Great pleasure to be able to contribute today, and particularly to follow on from two such excellent presentations on really kind of detailed approaches to thinking about how conflict of interest works and how we might manage it in various contexts. I want to kind of zoom back out from the very detailed accounts that you've just heard to instead put this in a much broader international context. I was asked to give an international perspective, and really what I'm wanting to do here is to highlight the scale of the challenge we're confronting in trying to tackle questions about conflict of interest, and particularly to raise them in the context of the ongoing dominance of commitments to partnership with the private sector, commitments which tend to be political rather than evidence-based. Last year, I had the great pleasure of giving a keynote at a similar event in Sao Paulo, and I organised that around tensions in health governance, contrasting this across three different key documents. One of which we've already had mentioned today, the PAHO guidance for managing conflict of interest in country-level nutrition programs. The second, many of you will be familiar with, the dietary guidelines for the Brazilian population. And the third's a very different document, the political declaration of the third high-level meeting of the UN General Assembly on NCDs in October 2018. And we're now rapidly approaching the fourth high-level meeting on NCDs, and we've recently had released the draft zero text in advance of this meeting, and I thought it provided a useful context within which to situate our discussions. And if we look at that document, then maybe what's perhaps most interesting is the silences of the document. So if the area of NCD policy, research and advocacy has increasingly come to be seen to be defined by concern with commercial determinants of health in the 7 years since 2018, it's perhaps surprising that there's no reference at all to commercial determinants, despite there being a section on social determinants of health. And in the context of this afternoon's session,
it's, I think, particularly interesting that there's no mention at all of conflict of interest, despite there being a section on strengthening governance. Instead, what we have is a continuing, unquestioned commitment to collaboration with the private sector and calling upon the private sector to strengthen its commitment to prevent and control NCDs. There's nothing in there that deals with tensions, problems, dilemmas, governance challenges associated with such a commitment. And so it feels like we're very much watching history repeat itself. If we go back to the political declaration from the third high-level meeting, what emerged was something that was just full of commitments to public-private partnerships, partnerships with the private sector, engaging with the private sector, multi-stakeholderism as the key to attaining progress. And it demonstrates just how durable that political commitment is, despite the striking lack of progress or evidence for effectiveness. And if we're understanding that durability, then we need to look at the politics that shape these documents. In the run-up to the high-level meeting in 2018, there was an analysis of submissions to that exercise produced by colleagues in the UN Development Programme, which emphasised just how influential private sector submissions were in shaping that document and in watering down commitments. So, for example, references to taxation of sugar-sweetened beverages and alcohol were excluded from that call. And then if we look at the political context of the meeting itself and the kind of events that were that went on and which I think we can anticipate recurring in New York in a couple of months' time, we had some really kind of extraordinary things. Now, I'm very deliberately choosing an alcohol example in the context of a food systems discussion, because increasingly I think the dividing line between alcohol and food systems isn't tenable either analytically or strategically. And so we had David Nabarro, an incredibly influential figure in global health, a recent candidate for the position of WHO Director General, Special Rapporteur of the Special Representative of the UN Secretary General on Food and Nutrition, very important figure in the UN Food Systems Summit, hosting as part of that meeting a panel funded by the global beer industry, hosted with the Worldwide Brewing Alliance and funded by a number of brewers, including AB InBev. And again, it's just worth reminding ourselves about these companies and the nature of how embedded they are in both industry and political contexts. If we look at AB InBev, remember this is something that many in global health have been willing to ally themselves with. AB InBev is still owned just under 10% by Altria, a tobacco company, the makers of Philip Morris. Its board of directors has 3 members appointed by what it refers to as restricted shareholders. Restricted shareholders here means Altria, the makers of Philip Morris. And we also have sitting on that board a member of the board of governors of the American Red Cross and leading figure within AstraZeneca. So it demonstrates the extent to which AB InBev is embedded both within unhealthy commodity industries, but also in industries that are often seen as health promoting and with key civil society organizations. And this matters because, for example, the relationship between AB InBev and Red Cross organizations has been incredibly strategically important in their corporate social responsibility, not least in the context of the COVID pandemic. And in turn, those CSR initiatives have been central to efforts by the alcohol industry and the food industry in demonstrating themselves to be, quotes, part of the solution. So again, AB InBev's
COVID contributions were depicted as ways in which they could demonstrate ways in which they're part of the solution to health and sustainable development problems more generally. And it really is important, I think, for us to begin to unpack precisely the nature of the political claims that are being made by this. And this is, I think, a really interesting, if very problematic, paper produced by key figures within the World Health Organization, many of them working in NCDs and nutrition space, and articulating a commitment for engaging with the private sector as demonstrating the possibility of creating shared value. And it's worth spending a little while on the kind of magical thinking that underpins this commitment to partnership. So this article in the Annals of Global Health 2 years ago sets out a claim that it's possible to develop win-win strategies that both include better health and allow for generating more profits. It regards this as impossible with the alcohol industry, but somehow as straightforwardly possible with the food industry, suggesting that industry engagement can potentially realign corporate interests with public health interest for mutual benefit. Food fortification is given as an example of how engagement can reinforce confluences of public health and corporate interests, can reinforce the possibility of mutual shared interest, and reformulation of products is presented as illustrating the scope to realign interests when in conflict. And this is illustrative of the scale of a political commitment that remains remarkably durable, despite the pronounced, well-established international evidence base across multiple levels of governance that demonstrate that there's very little sign of this kind of transformational logic that's asserted on behalf of partnerships having had any substantive impact on core commercial activities. Instead, I think we need to be to again kind of revisit the importance of making the management of conflict of interest foundational to our approaches to tackling the commercial determinants of health and to food systems transformations across a number of spaces. And looking at the Lancet series of commercial determinants of health, it's really very clear that that managing conflict of interest is the single most important intervention that can be seen as underpinning approaches to developing more effective governance of commercial determinants. This all sounds quite bleak, but actually I think we're in a really interesting space where this ongoing political commitment coexists with the signs of the partnership paradigm also coming under pressure in new and interesting ways. So, for example, we had the withdrawal last year of the Food and Agriculture Organization from its incredibly problematic memorandum of understanding with CropLife International, with the pesticide industry. We had the incredibly important example of UNICEF developing its exciting parameters for engagement with the food and beverage industry, including a commitment that UNICEF will avoid all partnerships with ultra-processed food and beverage industries, a much more significant and radical claim than anything that WHO has done in this space, for example. And if you'll forgive me a UK example, it's quite hard to explain just how extraordinary this is in an international context. This is an example from a report by the House of Lords, so the most conservative part of the British political system. But earlier last year, there was a report in which the House of Lords essentially ended up calling for the food industry to be treated like the tobacco industry, seen as central to transforming food systems, the idea of a clear conflict of interest in government engagement with industry during the policy development process, calling for excluding food businesses from policy making, and for commitments to transparency and accountability that are strikingly similar to those used with the tobacco industry in the Framework Convention on Tobacco Control.
And finally, I think we can see some really exciting potential for civil society and advocacy partners to begin to further increase the pressure on a partnership paradigm where we're increasingly clear that commitments that have gone on for the last 20 years and which are somehow continually presented as new and brave and radical just aren't working and need the Irish Community Action on Alcohol Network, not least because they began campaigning around getting alcohol out of schools, and when alcohol materials were replaced by gambling materials, they didn't say that's not our industry, that's not our issue. They instead transformed themselves to tackling that as well. And there's nothing that I can say that's more coherent or compelling than a campaign by colleagues in the Healthy Caribbean Coalition called Make It Make Sense. It just doesn't allow food companies to influence, it doesn't make sense to allow food companies to influence policies that regulate products they profit from. We need to articulate that much more clearly at national level, and it's particularly important now that we increase the pressure to articulate that at international level in the Muito obrigada, Jeff. Nós perdemos o último minuto da sua fala, acho que por isso, mas é muito bom poder escutá-lo e receber as atualizações sobre esse cenário internacional em relação a esses arranjos e parcerias que, como você já nos trouxe o ano passado e reforça aqui esse desafio da gente conseguir lidar com o cenário internacional em que as parcerias, as articulações com o setor privado estão cada vez mais fortes, cada vez mais relevantes, mas também vendo que a gente tem aí possibilidades de navegar em caminhos e possibilidades para superar esses desafios, tendo sempre em vista que o cenário global não nos é favorável para isso, né? Mas sigo aqui, então, presencialmente, com o Márcio, por favor. Vai poder aqui contribuir para o debate na perspectiva da CGU. Acho que esse microfone aí do seu lado... Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, eu queria agradecer o convite em nome da CGU, agradecer a professora Mariana Levi, agradecer a USP, agradecer a Faculdade de Direito, dizer da minha satisfação de estar aqui com todos vocês. Estou aqui no auditório Rui Barbosa, aí me remete aos meus tempos de Faculdade de Direito lá em Minas Gerais, no FMG, a vetusta casa de Afonso Pena, então eu fico bastante satisfeito, bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, o debate é riquíssimo, fascinante, igual eu tinha comentado até com a professora Mariana no intervalo, é algo que faz parte das minhas reflexões, das minhas preocupações, porque como eu estou na CGU já há bastante tempo, sou auditor federal e lido com questões envolvendo conflito de interesses, direto ou indiretamente. A gente trabalha com auditorias, com fiscalizações, com a prevenção e combate à corrupção. Nós temos sistemas integrados dentro da casa, secretarias que cuidam de assuntos que se interconectam, né? Nós temos agora uma diretoria, era uma coordenação, agora uma diretoria voltada à questão do conflito de interesses. A CGU tem participado e participou desde o seu surgimento, né, como um órgão ministerial no ano de 2003, embora ela seja oriunda, né, de um órgão de controle que antes era uma secretaria, e depois se tornou ministério. Ou seja, desde sempre tem essa preocupação com a regulação, com as normas, com a criação de incentivos, né, que favoreçam a integridade pública, a integridade privada. Então, eu me sinto muito satisfeito de trabalhar numa instituição que tem essa preocupação. Agora, eu queria
fazer um passeio com vocês rapidamente, bem rapidinho, por uma história que provavelmente todos conhecem, que é a Guerra de Troia. E se vocês não sabem, ou alguns não se lembram, a Guerra de Troia começou com uma situação muito, muito interessante, muito peculiar, a origem da guerra. Paris, que era filho do rei de Troia, foi escolhido para julgar, para avaliar, para decidir quais eram as deusas mais bonitas do Olimpo. E as que disputavam esse posto era Afrodite, né, a famosa deusa do amor, a Vênus, né? Afrodite, Atena, a deusa da sabedoria, e Hera. E o Paris, de forma completamente isenta e imparcial, o belo príncipe troiano, ele decidiu que a mais bonita era Afrodite. Agora, por que ele decidiu que a Afrodite era a mais bonita? Porque ele estava apaixonado por Helena, que era considerada... Helena era esposa do rei de Esparta, Menelau, e Helena era considerada a mulher mais bonita do mundo. E aí, o que o Paris fez? Ele fez um conluio, ele fez um acordo com Afrodite, que se ele decidisse em prol de Afrodite, ela o ajudaria a conquistar Helena. E aí há um rapto, alguns dizem que, na verdade, Helena fugiu espontaneamente com Paris, porque ele era muito bonito e tudo mais. E o fato é que ele levou Helena para Troia, e aí, como se diz, o resto é história. Aí começa a Guerra de Troia e tudo que acontece depois. Por que eu conto isso? Porque a decisão de Paris ela é um exemplo claro e evidente do conflito de interesses. Ele não agiu como um juiz imparcial. Muito antes, pelo contrário, ele tinha um interesse muito particular, não revelado, né, não dito, e essa é a grande questão do conflito de interesse. Os principais conflitos de interesse que existem, eles são invisíveis. Eles ocorrem na penumbra, eles ocorrem no escuro, onde a gente não enxerga. Eles se travestem de interesses legítimos. Todos têm, né? Numa sociedade democrática, todos têm direito de expor os seus interesses. O problema é que os verdadeiros interesses, às vezes, não são, ou muitas vezes, não são revelados. Né? E essa é a grande questão. E eu dou esse exemplo, né, da mitologia, da literatura, para dizer que todos nós estamos sujeitos a conflito de interesse. Do ponto de vista individual, todos nós estamos sujeitos ao conflito de interesse, porque todos nós temos interesses pessoais, interesses particulares, em qualquer circunstância. E aí, a gente precisa partir desse reconhecimento para não acharmos que, né, como diria Sartre, o inferno são os outros. Não, o inferno somos nós. Às vezes, imbuídos das melhores intenções, nós não conseguimos perceber que estamos racionalizando determinados comportamentos, determinadas escolhas. Bom, a professora Raquel, que adiantou muito do que eu iria falar, vou até pular, ela falou muito das questões da CGU, da integridade. Ela citou muito bem a questão do componente individual do conflito e do componente organizacional. Bom, e aí, a nossa legislação, e a professora citou muito bem, eu estava conversando isso também com a professora Mariana, ela foca, né, a nossa lei de conflito de interesse, que demorou muito tempo para ser aprovada, já era um projeto que a CGU tinha proposto na década, né, a década atrasada, na verdade, mas demorou muito tempo. Ela foca, como a professora falou, no agente público, no servidor público. Ela traz algumas definições e noções que podem ser utilizadas em outros contextos, mas a sua grande preocupação é a conduta do agente, daquele imbuído, né, daquele que está investido de uma função pública. E ela não dá conta das outras questões, que provavelmente são as mais importantes. Não que a questão do agente público não seja importante. A professora também citou, às vezes, essa certa... Pode haver uma certa incompatibilidade, uma certa falta de alinhamento
entre a visão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que trata de determinados dos cargos de liderança, né, os mais altos cargos de chefia e liderança do governo, versus o que a CGU traz, que é de um nível de liderança para baixo. A CGU tem um sistema chamado CECI, que é um sistema eletrônico de conflitos de interesses, em que os agentes públicos submetem suas consultas para apreciação por essa diretoria, que eu acabei de citar aqui, que tem, entre outras funções, justamente responder essas consultas. Por exemplo, um servidor público pode fazer uma consulta perguntando se ele pode lecionar determinada disciplina numa faculdade. Cá entre nós, isso é importante, mas é banal quando a gente olha as grandes questões envolvendo conflitos de interesse. E conflitos de interesse, pessoal, ele está na base, ele é a origem de grande parte dos desvios éticos e dos casos de corrupção. É justamente, e aí quando falando aqui corrupção nesse sentido amplo, e também, né, na relação entre público e privado, mas não necessariamente, nós temos corrupção só dentro do setor privado, por exemplo. E o grande problema, quando a gente fala de conflito de interesse, e aí a professora, não sei se ela é professora, Isabel Barbosa, professora, que falou, ela falou da questão do diagnóstico e do endereçamento. Às vezes é muito fácil, eu diria nem tão fácil, mas a gente pensa que é fácil, fazer um bom diagnóstico, nem sempre é. Mas é mais difícil ainda você endereçar o problema. Conflito de interesse faz parte do que a gente poderia chamar dos wicked problems, né? Dos problemas complexos e quase insolúveis, relacionados a dilemas do ponto de vista da sua concepção e modelagem e também das soluções que a gente traça para esses problemas. Porque ela tem várias perspectivas, como algumas, né, já foram citadas algumas aqui. A perspectiva individual, a perspectiva organizacional, a perspectiva intra-organizacional, porque dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, você tem interesses conflitantes, pessoais, departamentais acontecendo, a institucional. Nós temos a questão do público-privado, mas ela não é a única, né? Seja ela focada nessa questão do conflito de interesse público-privado, mas não é a única. E nessa concepção da CGU, né, falando só um pouquinho mais sobre a questão da CGU, que eu já iniciei um pouquinho, a gente falou dos sistemas, a gente falou dessa questão muito focada no servidor, mas a CGU também tem um papel no fomento dos programas de integridade. No caso do governo federal, na verdade, hoje há uma obrigação de que os órgãos públicos federais tenham programas de integridade, e os programas de integridade eles procuram trabalhar as diversas perspectivas da integridade, né? Passa por uma questão da prevenção do conflito de interesses, passa pela questão do fomento à transparência, né? Passa pela questão dos riscos que existem naquela unidade de cometimento de algum ato antiético, de uma fraude, de um desvio de finalidade, né? Quando a gente fala de desvio, é importante a gente salientar que não é apenas o desvio do recurso público, mas desvios de finalidades, a questão da governança das diversas áreas dentro de uma unidade para tomar decisões, dos comitês que existem para prevenir esses riscos de integridade, né, dos órgãos responsáveis, da questão da capacitação, tudo isso passa pelo papel da CGU, como órgão regulador dentro do governo federal, incentivador e fomentador, que é o que ela faz também no âmbito dos entes subnacionais, que são muito carentes desse apoio da CGU na construção dos seus programas de integridade, na melhoria da sua governança interna, em termos de integridade pública, transparência, controles governamentais, etc. E também no setor privado. A CGU ela tem alguns programas e ações voltados para o setor privado, como, por exemplo, o Proética, que é uma iniciativa feita em parceria com o Instituto Ethos, voltado justamente a você levar a questão da integridade, na verdade, integridade privada, mas voltada principalmente para o relacionamento com o setor público, para o setor privado. Bom, nós temos também, quando a gente fala, né, dentro dessas dimensões da questão do conflito de interesse, os benefícios diretos e indiretos, que a professora já até mencionou, né, dos benefícios primários e secundários, dos fringe benefits, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente está muito focado no interesse
muito evidente, não consegue enxergar que podem existir outros interesses por trás. A questão do conflito de interesse, ele pode ser efetivo ou potencial, uma situação já cristalizada, já consolidada, ou uma situação que apenas existe em potência como possibilidade. Isso vai exigir tratamentos diferentes. Numa situação que já se evidenciou, que já se concretizou, você tem que tomar medidas repressivas, medidas remediadoras. Numa situação potencialmente, uma situação potencial que pode acontecer, você tem que tratar isso de forma preventiva, antecipando aquilo que possa acontecer. É para isso que existe, por exemplo, o sistema de consulta da CGU. Uma coisa importantíssima e que vale para essa discussão específica aqui das questões do combate à fome, à miséria, das questões nutricionais, das questões da indústria alimentícia, da gente diminuir essa carência que existe no nosso país, que é a questão qual que é o tamanho, qual que é a grandeza desse benefício, do que a gente está falando. Por que as empresas alimentícias ou de agrotóxicos, como foi falado, qualquer uma outra grande indústria, por que ela tem tanto interesse em levar a sua visão, a sua voz, e mais ainda, conseguir interferir, não estou enxergando, conseguir interferir diretamente na política pública? Por que ela faz isso? Porque são bilhões, são centenas de milhões de reais envolvidos. E ela tem uma capacidade de articulação e de pressão muito grande. O lobby no Brasil não é regulamentado. Então, a gente tem tentado algumas iniciativas, até a CGU tem promovido algumas, para tentar, digamos assim, passar ao largo da falta dessa regulamentação. Não quer dizer também que regulamentar o lobby, solucionaria. Mas o problema é que hoje, muitas vezes, esse lobby ele tá sendo feito na forma, primeiro, uma forma pouco transparente, e segundo, muitas vezes ele acontece por meio simplesmente de você levar o seu pleito de uma forma não republicana, para as instâncias que decidem, E aí, uma outra coisa que a gente precisa ter em mente para tratar dessa questão do conflito é que nós temos que nos basear em evidências. E aí, teve uma fala aqui sobre a questão do papel das organizações da sociedade civil, das organizações não governamentais, versus mercado. E nós temos que tomar cuidado para não fazer juízos a priori, porque nem sempre aquilo que é não governamental é necessariamente bom. Nós temos mais de 800 mil organizações não governamentais no Brasil. Nem todas elas são íntegras. O fato de alguém ser do mercado, claro, já tem um interesse bastante evidente ali, mas uma organização não governamental também pode não ter os interesses mais republicanos. E a questão do lobby que eu queria falar é o tráfico de influência. No Brasil, ele se traveste muitas vezes de tráfico de influência. E aí, é incrível como 15 minutos passam rápido. Quando a gente fala de regulação, e a professora já mencionou, nós não temos um arcabouço normativo no Brasil suficiente para tratar de todas as dimensões do conflito de interesses, mas nós podemos, sim, atuar em diversas frentes. A professora citou a questão da integridade, dos programas de integridade, mas também de forma infralegal, ou de forma nos acordos e associações que a gente faz, a gente tem que ter algumas preocupações, e eu vou passar um pouquinho do meu tempo, mas só para a gente mencionar, porque isso é importante. A questão do diagnóstico. Embora às vezes pareça que fazer um bom diagnóstico é fácil, não é. Porque o diagnóstico ele tem que ser abrangente, ele tem que ser sistemático. A professora mencionou a questão ou a Marina, na verdade, mencionou qual é a questão do problema. Qual que é o problema? Conflito de interesse é um termo muito genérico. Qual que é o problema real, concreto que a gente tem? Quais são as variáveis que eu tenho que trazer no diagnóstico desse problema? Como auditor da CGU, que a gente encontra muitas vezes, são justamente falta de evidências em relação às políticas públicas, às ações governamentais, falta de dados. Mais que isso, nós somos capazes de identificar essas variáveis? Como o poder público, por exemplo, que atua diretamente na regulação, existe uma assimetria de informação enorme.
Eu preciso trazer atores, pessoas que conheçam daquele assunto para que elas possam participar desse processo e diminuir esse gap, ter uma pluralidade de vozes. Isso vai garantir não somente uma maior representatividade, como maior legitimidade. Eu preciso reconhecer, e isso às vezes também a gente passa ao largo, os vieses cognitivos, né? As nossas tendências que nos impedem muitas vezes de enxergar o óbvio, né? Nelson Rodrigues falava, né, que só o profeta enxerga o óbvio. E às vezes a gente se deixa, a gente se peca por todos esses viés de confirmação, né? Efeito halo de você concentrar só numa questão boa, né? Ancoragem, eu parto de premissas, mas não questiono essas premissas, né? E por aí vai. A criação da norma. A norma, a gente tem que ter uma preocupação muito grande ao criá-la, uma norma reguladora, um acordo, um trabalho de cooperação entre setor público e setor privado, porque ela tem efeitos esperados e inesperados, desejados e indesejados, e a gente cuida pouco disso. Qual que é o impacto regulatório? Quais as consequências disso para as partes? Uma estrutura de monitoramento. A melhor forma de você quebrar a regulação não é evitar, muitas vezes, o problema. É você simplesmente não dá, você não tem uma estrutura adequada para atuar em cima daquele problema, para monitorar, para remediar, para fazer a política de enforcement, né? A melhor forma de você esvaziar um órgão regulador não é você extinguir o órgão regulador, não. É só não dar estrutura. Seja por IBAMA, para a Anvisa, para qualquer órgão que faça a regulação. A questão do dilema da ação coletiva. O conflito de interesse está essencialmente ligado ao dilema da ação coletiva, que não dá tempo da gente aqui abordar, mas é muito mais fácil, por conta dos recursos, por conta dos benefícios, para essas grandes organizações empresariais fazerem-se ouvir do que o resto da sociedade civil. E alguns pilares para a gente encaminhar, endereçar, pelo menos como tentativas, sabendo que o problema é complexo. Políticas de disclosure, de transparência, né? Transparência que não seja baseada apenas na autodeclaração, mas que a gente possa fazer talvez um processo de due diligence, investigar mais a fundo o que essas organizações fazem, o que elas estão envolvidas, se não há questões mais graves. Compromissos claros e firmes. Compromissos claros e firmes. E caso esses compromissos não sejam cumpridos, e a gente vai ter que avaliar esses resultados, que hajam medidas de remediação e sanção. Eu queria deixar a sugestão de 2 livros para vocês. Um que talvez alguns já tenham lido e conheçam, Honesta Verdade sobre a Desonestidade, do professor Dan Ariely, que ele aborda justamente essa nossa suscetibilidade, a suscetibilidade humana, a vulnerabilidade humana ao desvio ético, né, por menor que seja. E também um outro livro que tem muito a ver com o assunto aqui dos conflitos de interesse, Os Vencedores Levam Tudo, que são as estratégias legitimadoras usadas por empresas, por elites culturais, econômicas, para manter o sistema do jeito que está. Para finalizar, e agora eu encerro, desculpe por ter passado um pouco do tempo, eu gosto muito de uma frase, como a gente falou aqui o tempo todo em problemas complexos, que é o caso dos conflitos de interesse. Eu gosto muito de uma frase de um escritor jornalista americano do início do século passado, chamado H.L. Mencken, que ele dizia o seguinte: todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e completamente errada. Esse, inclusive, vai ser, se um dia eu decidir fazer o doutorado, vai ser a epígrafe do meu trabalho. Então, pessoal, o problema é complexo. Significa que nós temos que resignar diante dessa complexidade? Não. Mas que a gente tem que buscar esse caminho por meio de avanços sucessivos, retrocedendo quando for necessário e procurando trabalhar cada vez mais com base em evidências, menos em preconcepções, porque a gente sabe que a gente precisa do setor privado, mas a gente não pode abrir mão também de determinados princípios, né? O interesse público ele deve ser garantido, e embora a gente não possa eliminar os conflitos de interesse, a gente pode tentar criar estratégias e mecanismos, pelo menos, para monitorá-los e mitigá-los. Muito obrigado.
Muito obrigada, Márcio. Muito importante poder escutar aqui essa perspectiva da CGU. A gente está com um pouco de atraso, né? Queria pedir para quem está saindo, quem precisa sair, não deixar de assinar a lista de presença, mas agradecer aqui a paciência dos que estão permanecendo. A gente tem mais uma pessoa que vai falar, a Kelly Alves. Já queria convidá-la para poder compartilhar aqui seus slides, Kelly, e pedir que a gente possa ir até a 1 da tarde e a gente poder contemplar a fala da Kelly e considerações finais, tá bom? Obrigada, Kelly. A palavra é sua. Obrigada, Ana. Eu não vou usar a apresentação de slides. Queria agradecer o convite, a oportunidade de trocar impressões, conversar com vocês sobre esse tema. Já vivia com ele enquanto sociedade civil e estar em cargo de gestão no governo faz eu ter que trabalhar com gestão e prevenção de conflito de interesses praticamente todos os dias. Então, foi muito bom ouvir as colegas, professoras pesquisadoras e também o colega da CGU, né? Realmente é um desafio, é um tema bastante complexo, e cada vez que a gente se depara com uma nova situação que exige essa análise e tomada de decisão aqui no âmbito da gestão, a gente aprende um pouco mais sobre como fazer prevenção e gerenciamento de conflitos de interesses. Especificamente nessa agenda do combate à fome, como todos vocês sabem, né, acho que é a motivação desse evento, do debate anterior, inclusive, a sociedade civil organizada no Brasil provocou o governo federal para discussão, né, sobre a prevenção e gerenciamento de conflito de interesses no âmbito da agenda de combate à fome, desde 2023, né, quando fizemos todo o esforço para construir o Plano Brasil Sem Fome. Dessa provocação, né, acho que o colega Elcio já explicou para vocês na mesa anterior, foi definido um grupo de trabalho no âmbito da Kaizen para discutirmos esse tema. Os encontros, as discussões e os debates, né, nos levaram a também essa análise do arcabouço legal que já temos no país e do quanto ele não estava conseguindo responder às nossas dúvidas e aos nossos anseios. Mas ao longo do trabalho do grupo da Kaizen, foi ficando cada vez mais claro qual é o problema real e o problema concreto, né? Vocês também trouxeram essa questão. Então, com as nossas discussões, a gente chegou, o nosso problema é que não temos a regulação da participação do setor privado no CISAM. É uma participação que está prevista na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, lá de 2006. Ela também está prevista no Decreto 7272, que regulamenta essa lei, né, publicado em 2010. E a gente não teve, né, a consequência, né, a discussão e a regulamentação, os normativos legais necessários para explicar como seria o funcionamento dessa participação privada no CISAM. Então, a gente entendeu que esse é o nosso real problema, e o encaminhamento, né, foi a gente criar um grupo de trabalho específico para definir a participação privada no CISAM. A gente vai estar instituindo esse grupo de trabalho ainda nesse semestre, né? Está em pauta no Pleno Executivo da Kaizen agora de sexta-feira, que coincidência, né? Na mesma semana desse evento. Então, a gente vai discutir a minuta de resolução que cria esse GT e o plano de trabalho dele, né? E quantos meses a gente vai ter que construir uma proposição para apresentar ao Pleno Executivo da Kaizen para essa regulação da participação do setor privado no CISAM. E alguns elementos já dessa discussão, né, que vocês também suscitaram, mas eu queria ressaltar algumas questões. Acho que um primeiro ponto é que essa discussão, essa construção, tenha como objetivo proteger os espaços de governança, de definição da política pública de segurança alimentar e nutricional. Então, definir claramente quais os papéis e as responsabilidades desses diferentes setores participantes, né, setor público, né, governo, e o setor privado com e sem fins lucrativos, né? A gente precisa definir claramente os papéis e responsabilidades, níveis de participação no CISAM. Definir mecanismos de transparência e de prestação de contas dessa participação. E nesse sentido, acho que a questão de possível doação de recursos do setor privado
para políticas, programas e ações relacionadas ao CISAM é fundamental. Defendo que é fundamental que a gente defina que o gerenciamento e a definição do uso desses recursos seja do poder público. Então, se houver doação do setor privado, né, enfim, uma doação livre, sem nenhuma definição de onde esses recursos deverão ser aplicados, nem como serão aplicados, né, que essa seja uma definição específica do poder público, né, e com diretrizes para esse uso, né, que a gente precisa deixar muito claro, né, o recurso advindo de doação do setor privado vai ter que encaminhamento, né, vai ser priorizado a partir de que diretrizes esse uso. Outra questão importantíssima nesse contexto que o Márcio trouxe é a assimetria de poder que a gente tem entre esses diferentes setores, e aí as diferenças, né, de poder de incidência, de poder de fazer a sua voz ser escutada e que ela seja incluída na construção, na definição das políticas públicas. Então, nós temos um Estado democrático de direito que pressupõe que a gente escute todas as partes, as diferentes opiniões, as diferentes perspectivas sobre a construção das políticas públicas, sobre as soluções para a garantia dos direitos sociais para a população brasileira. Mas, enquanto agentes públicos, nós temos que promover justiça nessa participação. Então, a colega trouxe o exemplo, né, de todos os processos regulatórios da Anvisa, que tem consulta pública, tem grupos de trabalho, tem um rito, né, diversas etapas, até chegar na discussão da diretoria colegiada para aprovar uma nova resolução da Anvisa. Isso acontece no Ministério da Saúde, em outros ministérios, né, também que trabalham com grupos de trabalho, comissões, consultas públicas e conselhos também de participação e controle social. Então, é fundamental que, enquanto gestores, né, e organizadores desse processo de escuta dos diferentes setores da sociedade, que a gente promova a escuta o mais igualitária possível. Então, um exemplo simples que eu queria dar para vocês é a questão das agendas. Né, nós somos muito procurados pelos diversos setores para escutar suas demandas, seus posicionamentos, suas colocações. Então, o gerenciamento da agenda do gestor público é um ponto que a gente precisa cuidar. Então, a gente tem estudos, né, já tem divulgação na mídia, quantas vezes o Ministério da Saúde recebeu as indústrias X, Y ou Z. Então, a gente tem que receber todo mundo. Mas no gerenciamento da agenda, nós estamos oportunizando receber e escutar os diferentes setores ou estamos privilegiando um determinado setor? E nesse gerenciamento de agendas, assim, uma questão sensível que eu fui aprendendo no gerenciamento da minha agenda é que o setor privado, ele tem possibilidade de vir a Brasília, de se deslocar para onde o gestor estiver a qualquer momento. Diferente de uma organização da sociedade civil, de um movimento social, de um coletivo de trabalhadores que não tem essa possibilidade. Então, a gente precisa estar atento para isso e possibilitar a recepção desses outros atores que têm mais dificuldade de nos acessar. Então, as indústrias geralmente têm uma empresa de consultoria que fica ali o dia inteiro no telefone, mandando ofícios, solicitando as agendas, mapeiam, né, os compromissos dos gestores para saber onde eles estão, e a sociedade civil não tem esse tipo de possibilidade. Então, como a gente pode oportunizar, receber os atores da sociedade civil? Então, na formação, por exemplo, de um grupo de trabalho, que tem que ter diversos representantes, a gente precisa prever custeio para garantir passagens e diárias para ter representação dos outros setores. Isso acontece nos conselhos de políticas públicas, né? Os conselheiros têm a vinda a Brasília custeada e geralmente aproveitam a vinda para os conselhos para fazer várias outras agendas de incidência, de negociação. Então, também está sensível para os pedidos que chegam em cima da hora, né? Que às vezes é isso, o representante da sociedade civil sabe que vem para Brasília em cima da hora e corre atrás de agendas complementares, aproveitando a sua vinda. Então,
como podemos estar sensíveis para esse tipo de recepção de demandas e de escuta. Então, esse é um cuidado que eu tenho tido, né, que oriento a minha equipe, que tenho conversado com as minhas gestoras superiores, né? A gente precisa cuidar da nossa agenda não estar promovendo a assimetria do poder, da gente estar recebendo mais um setor do que outro, né? Então, a gente precisa proporcionar e apoiar que a gente faça o diálogo e a construção coletiva com diferentes setores de políticas públicas. Outro ponto que eu queria trazer para vocês, que o colega da CGU também ressaltou, é que a gente tem uma grande, né? No comum, a gente se preocupa muito com a relação com o setor privado com fins lucrativos, mas a gente também precisa estar muito atenta com o privado sem fins lucrativos, porque esses setores, essas organizações também têm seus financiamentos, que podem repercutir nas suas práticas, nas suas políticas, nas suas ações. Então, também é importante que a gente esteja atento a quem são os grupos financiadores, as empresas financiadores dessas outras organizações que também buscam, né, pleitear mais espaço para a sua voz e para as suas perspectivas. Então, nessa discussão da participação do setor privado no sistema de segurança alimentar e nutricional, a gente vai precisar prever participação privada com e sem fins lucrativos. É bastante importante isso. Por exemplo, na composição dos conselhos de segurança alimentar e nutricional, né? É possível a gente prever, né, quem pode ou quem não pode ser presidentes dos CONSEAs, para que a gente garanta uma prevenção de conflito de interesses na condução desse espaço de participação e controle social super importante. Outro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão nós somos um país continental, somos protagonistas e pioneiros em muitas agendas, somos um terreno fértil para inovações, né, em termos de políticas públicas e mecanismos. Então, a gente chama muita atenção no cenário internacional. Então, a gente também precisa estar atenta para conflitos de interesses de organizações, fundos e agências internacionais, né? Que tipo de apoio é esse que está chegando, seja para o poder público ou seja para o setor privado com e sem fins lucrativos, né? Então, a gente tem uma série de financiadores, de agências, enfim, de fundos que investem, né, esforços em organizações brasileiras, públicas e privadas, e que a gente também precisa estar atento para os seus interesses, né? Enfim, novas formas de colonialismo, né, envoltas aí em boas intenções, que a gente também precisa estar atento. E eu chamo a atenção para isso, principalmente nessa agenda de mudanças climáticas, de desastres, de emergências. Então, é muito difícil para a gente fazer a avaliação das possíveis ajudas, né? Essas ajudas vão ferir a soberania nacional, vão ferir as legislações, todo o arcabouço, a construção de políticas públicas, as nossas diretrizes alimentares oficiais para a promoção da saúde da população brasileira. Então, essa questão da possível interferência, né, de atores internacionais também é um ponto que eu acho que a gente merece, precisa discutir, e fica aí mais um tema para vocês, pesquisadores, também nos ajudarem nas reflexões, nas análises. No campo do enfrentamento da fome, e aí falando, né, bem especificamente desse lugar do Ministério da Saúde, de proteção da saúde pública brasileira, então a gente ainda tem a dificuldade, né, de levar para o cerne da discussão. Já estou acabando, tá? Apareceu aqui a mensagenzinha. Só lembrar de levar para o cerne da discussão que o nosso combate à fome, o nosso enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional tem que ser a partir de políticas, programas e ações que protejam a saúde e a alimentação adequada e saudável. Então, esse é um ponto também de conflitos aqui na nossa agenda brasileira, de que a gente, ao construir as ações emergenciais de acesso ao alimento, a gente precisa proteger a saúde da população. Então, esse é um
um ponto crucial que a gente não pode abrir mão. Afinal, os direitos humanos são interdependentes, a gente não pode garantir uns violando outros, né? Então, essa questão do enfrentamento da fome com alimentação adequada e saudável, do ponto de vista biológico, cultural e de proteção do meio ambiente, né, da sustentabilidade, precisa ser considerada. Então é isso, fico por aqui. Espero que a gente consiga conversar pelo menos uns minutinhos antes de encerrar a sessão e agradeço a oportunidade e fico à disposição para próximos debates. Muito obrigada. Muito obrigada, Kelly. É muito bom escutar as suas perspectivas aí, né, de quem está no dia a dia lidando e tendo que tomar decisões, né, em relação a essas relações, as agendas, como construir os espaços de governança, né? Muito bom poder escutar essas perspectivas. Infelizmente, aqui, por conta do tempo, a gente não vai poder fazer perguntas, peço desculpas aí para vocês, mas acho que a gente vai ficar. Esse evento vai ser gravado, a gente vai disponibilizar ele no YouTube do GDPP. E acho que é mais né, um dos espaços que a gente quer promover para aprofundar e avançar com essa discussão. A Débora, que até fazer encerramento, pediu para que eu assumisse aqui a função, né, Débora, para a gente não se alongar mais. Mas acho que queria dizer o quanto a gente conseguiu, apesar das visões, algumas divergências e diferentes campos aí de conhecimento, a gente identificou alguns caminhos que são em comum, né? Então, a necessidade da gente olhar para o campo da segurança alimentar para debater com mais profundidade como pensar a regulação da adesão do setor privado ao CISAM, né? Principalmente com fins lucrativos. É uma tarefa que a gente tem que avançar ainda dentro do campo para conseguir trazer mais evidências, aprofundar a discussão entre diferentes atores, que possam considerar, né, a questão do conflito de interesses que essa mesa debateu como um dos eixos centrais dessa discussão, mas acho que a gente tem aqui, né, um direcionamento comum em relação à necessidade desse avanço das diretrizes do CISAM em relação a essas relações, né? Que vão para além do campo, né, da segurança alimentar, que a gente tem aí caminhos de olhar para esses avanços em relação a políticas de integridade, de governança, de regulação, que são ações que a gente pode aí aproveitar no campo do direito, mas também de todo um olhar mais amplo, né, que é transversal, né, de como poder construir essas ações. Acho que é algo que também para mim ficou bem reforçado aqui. Tudo isso, apesar do cenário internacional, o cenário internacional não nos favorece, não olha para essa questão das relações público-privadas com os problemas que a gente tem identificado, né, com a dificuldade de ter uma participação equitativa, com a dificuldade de deixar deixar que os interesses sejam ocultos, né? Acho que esse cenário internacional não favorece isso, mas acho que o Brasil tem aí uma experiência de governança, de participação e de atores sociais que estão empenhados nisso, a gente tem condições de avançar. Quem sabe aí a gente pode pensar em um programa de integridade para o CISAM, não sei se junto com a adesão a gente tem um programa de integridade, escutando aqui, né, a questão do lobby também que foi mencionado. Acho que para nós aqui, como no Pense DPP, fico muito satisfeita e queria agradecer aqui toda a generosidade da participação dos pesquisadores, atores do governo, sociedade civil, que estão aqui contribuindo, né? A gente está aqui podendo fazer mais um momento de troca e acho que seguimos aí com a produção de evidências, com o diálogo com a sociedade para que essa discussão em relação às relações público-privadas, conflitos de interesse e as políticas públicas no campo da segurança alimentar possam avançar, né? E só finalizo agradecendo aqui a equipe toda das pesquisadoras, o apoio
das tradutoras, da equipe do Coffee Break, e também a participação online, né, de Kelly, da Kelly Alves, do Jeff Collin, que a gente sabe que a participação online é desafiadora também, mas que bom que a gente pôde proporcionar aqui esse espaço de troca, interação com vocês, e que a gente possa continuar em outros espaços. Acho que é isso, gente. Muito obrigada e boa tarde para todos.